Será que o que eu penso sobre o outro vem da minha experiência ou de uma ideia social que aprendi sem perceber? Como seria viver em um mundo onde seu nome, sua cor ou seu sotaque decidem quem você é? Este é o podcast Psicologia Social e Temas Contemporâneos e este episódio é uma produção dos alunos da turma de Psicologia Social 1 da Unialfa, período 2025.1. Olá, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui conosco para pensarmos, conversarmos, debatermos sobre o tema de hoje. Mas antes, vamos nos conhecer um pouco mais? Meu nome é Gabriela Ferreira da Costa, estou aqui com as minhas queridas colegas Samara da Costa Silva, Amanda da Silva Lima, Jennifer Filon Soares, Kiane Ohana Gonçalves Faria. Somos da Unidade Perimetral Norte, turma de quinta-feira do período noturno, e este episódio foi desenvolvido como parte das atividades da disciplina de Psicologia Social 1, sob orientação da professora responsável, professora mestre Lídia Brelas. No episódio de hoje, vamos conversar sobre preconceito, estereótipos e discriminação. Uma construção social ou uma escolha individual? Relacionando esse fenômeno com os conceitos e reflexões da psicologia social. Para a gente começar a falar sobre isso, eu gostaria de retomar a pergunta que a Gabi nos trouxe. Como seria viver em um mundo onde o seu nome, sua cor ou seu sotaque decidissem quem você é? Pessoal, será que nós já não vivemos em um mundo assim? Quando paramos para refletir sobre isso, creio que podemos lembrar com facilidade de alguma situação em que fomos reduzidos à nossa cor de pele, ao nosso gênero ou ao nosso sotaque. E por que isso acontece? Porque ao olhar para outra pessoa, nós fazemos deduções e reduções a respeito do que ela é. Samara, é importante refletir sobre isso, porque muitas vezes nós pensamos que estamos longe de estereotipar e reproduzir discursos preconceituosos. Mas será que estamos mesmo? Devemos lembrar que o nosso cérebro é preguiçoso e busca gastar o mínimo de energia possível, o que nos leva a utilizar atalhos mentais para tomar decisões e para categorizar. Ou seja, todos nós estamos propensos a utilizar da categorização social, o que não é ruim, mas algo é que é natural a nós. Também influencia a nossa percepção social sobre os grupos. Quando categorizamos, passamos a ver o outro como pertencente a um grupo social, bem mais do que como um ser individual dotado de sua característica pessoal. É desse lugar, do modo como categorizamos, que iremos abordar temas como o estereótipo, o preconceito e a discriminação. Gabi, é tudo a mesma coisa? Não, Kiane. Mesmo tendo relações interligadas, esses conceitos são diferentes. Conforme definem Hilton e von Hyper, o estereótipo é um tipo de generalização redutora e cognitiva sobre um grupo social. Ele pode afetar tanto a forma como os indivíduos são percebidos, quanto como se comportam em relação a esses grupos. Os estereótipos é mais silencioso, internalizado, é a ideia, o componente cognitivo. E muitas vezes ele é expresso até mesmo de modo que soe como positivo. Mas isso não muda o fato de que ele contribui para a exclusão e redutividade do ser. O preconceito, por sua vez, ele é uma atitude negativa em relação ao grupo, que se manifesta em sentimentos, crenças e comportamentos. Em relação com o afeto, com o sentimento, já a discriminação está para o nível comportamental, que é a ideia e o afeto em ação. Para Myers, a discriminação é o comportamento negativo, injustificado, dirigido a um grupo e aos seus membros individuais, simplesmente por pertencerem a esse grupo. Ou seja, o estereótipo é cognitivo, sendo uma generalização sobre um grupo. O preconceito é afetivo, sendo um julgamento baseado no estereótipo. E a discriminação é comportamental, que é a ação negativa baseada no preconceito. Kiane, é como aquela famosa frase, né? Ninguém solta a mão de ninguém. Os três conceitos, exatamente, os três conceitos estão interligados e engrenados em um ciclo que se repete. Mas meninas, me digam aí, é simples passar por esse ciclo e não se submeter? Reproduzir discursos estereotipados e preconceituosos é uma escolha individual?
Bom, Gabi, para discutirmos mais sobre isso, convidamos uma pessoa muito especial que fez um experimento muito rico para o tema que estamos abordando. No segundo bloco, vamos conversar sobre como as relações intergrupais influenciam na construção de estereótipos, preconceitos e discriminação individuais e culturais. Você sabia que este episódio foi inspirado no podcast Aqueronta Psicologia? Lá você pode conhecer e saber mais sobre diversos conteúdos, como temas da psicologia social experimental. Para saber mais, acesse o podcast Aqueronta Psicologia, disponível no YouTube e no Spotify. Conceito, estereótipos e discriminação, uma construção social ou uma escolha individual? E aí, meninas, o que vocês acham? Me fala um pouquinho aí. Olha, Gabi, eu tenho um palpite, mas eu acho que uma pessoa que teve contato direto com um experimento pode explicar melhor isso pra gente. Bai, seja bem-vinda! Olá, meninas! Olá, pessoal! Muito obrigada pelo convite. Que bom estar aqui com vocês para a gente falar um pouco sobre esse tema tão importante, tão pertinente para a psicologia social. Bai, é uma honra receber você aqui diretamente da Universidade de Bergen, da Noruega, para o nosso podcast. Conta um pouco para a gente como surgiu a ideia de realizar um experimento sobre os estereótipos, preconceitos e discriminações individuais e culturais. Olha, esse tema sempre me chamou muita atenção e, diante do contexto a qual eu vivo, eu vi a oportunidade de fazer essa análise através dos comportamentos em relação aos requerentes de asilo, especialmente durante a crise dos refugiados na Europa. Para a realização desse estudo, eu utilizei o modelo de conteúdo de estereótipo, que analisa dois eixos principais. São eles o calor e competência, categorias que ajudam a entender como os grupos são socialmente avaliados. Ao manipular experimentalmente o formato das perguntas da pesquisa, eu pude examinar se e como os estereótipos e preconceitos emocionais em relação aos requerentes de asilo diferiam dependendo de sua medição como construções individuais ou coletivas. Nossa, muito bacana. E você consegue falar um pouco pra gente sobre os resultados desse experimento? Sim, claro. Quando realizei o experimento, eu separei a pesquisa em dois conjuntos e a divergência nas descobertas substantivas desses conjuntos de estudos é intrigante. A principal diferença entre os dois foram as instruções aos participantes. No primeiro conjunto de estudos, os participantes foram solicitados a indicar o quão calorosos e competentes os requerentes de asilo eram percebidos pela maioria das pessoas na sociedade norueguesa. E no segundo conjunto, eles foram solicitados a fornecer suas visões pessoais, emoções e comportamentos. As instruções foram seguidas por uma lista de emoções. Essas emoções são desprezo, nojo, admiração, orgulho, piedade, simpatia, inveja, ciúme, raiva, medo e ansiedade. Quando falavam por si, as pessoas elas demonstravam mais simpatia e admiração pelos requerentes de asilo. Mas, quando elas falavam pela sociedade norueguesa, elas expressavam mais emoções negativas, como desconfiança e medo. Em seu estudo, você observou que as pessoas demonstram mais empatia quando falam de si mesmas? O que isso nos diz sobre o papel da cultura, das normas sociais, na manutenção do preconceito? Essa análise reafirma que a cultura atua como um filtro que molda o comportamento dos indivíduos. E o que leva as pessoas a evitarem demonstrar empatia por medo de parecerem fora do padrão, fracos ou ingênuos diante do grupo. Em 2018, Gaucher analisou que os estereótipos de calor e competência se tornaram mais positivos após uma mudança no governo e mudanças relacionadas na retórica política e nas políticas em relação aos refugiados. Nesse sentido,
A compreensão das pessoas sobre estereótipos culturalmente compartilhados assume a perspectiva dos grupos de referência dominantes da sociedade. Bacana. Bai, sua pesquisa contribuiu significativamente para a compreensão das dinâmicas de preconceito, especialmente no que se refere à manutenção de estereótipos em contextos sociais. Você acredita que esse tipo de expectativa social pode fazer com que pessoas perpetuem estereótipos mesmo sem acreditar neles? Sim, com certeza. Merton nos traz um conceito muito importante para essa análise, que é o conceito de profecia autorrealizadora. Se trata de um fenômeno psicológico e social onde uma expectativa ou crença sobre alguém ou sobre si mesmo influencia comportamentos de forma que faz com que essa expectativa se torne realidade, mesmo que ela não fosse verdadeira no início. A profecia autorrealizadora explica como que estereótipos negativos podem gerar efeitos reais, mesmo que não sejam baseados em fatos. E Bai, e se o preconceito é tão influenciado pelo contexto social, que tipo de ambiente pode favorecer atitudes mais empáticas e igualitárias? Bacana, muito boa a sua pergunta. Um ambiente favorável à redução do preconceito pode ser aquele que estimula o contato real e positivo com diversos grupos diversos. Alport acreditava que o contato direto entre membros de grupos diferentes poderia reduzir preconceitos, desde que certas condições fossem respeitadas, como, por exemplo, a igualdade de status entre os grupos no contexto do contato, os objetivos comuns a serem alcançados em cooperação, o apoio institucional e ter interações significativas, não apenas superficiais. Outra estratégia favorável à redução do preconceito é a reestruturação das normas sociais. Como a gente sabe, o preconceito ele é mantido muitas vezes por normas culturais invisíveis, que dizem o que é aceitável ou não. Então, modificar esse clima social é essencial. Por exemplo, instituições como escolas, mídias e empresas podem e devem reconhecer e promover valores de inclusão. É preciso gerar uma sensação de que o que se espera é o respeito, não a discriminação. Eu posso citar também o papel da educação nessa mudança. É preciso estimular pensamento crítico, autorreflexão e consciência histórica. Ensinar sobre os efeitos psicológicos e sociais do preconceito, estimular a empatia e a escuta ativa. Também é preciso desconstruir estereótipos através do conhecimento real de grupos marginalizados e promover o diálogo e não apenas a tolerância. Juntas, todas essas estratégias, elas visam desestabilizar o preconceito, tanto no indivíduo quanto na cultura que o sustenta. É realmente tentar ir além do discurso de que preconceito é errado. É preciso entender como que ele opera e como pode ser transformado. Bai, para finalizarmos, podemos te devolver uma pergunta que fizemos no final do primeiro bloco? É simples passar por esse ciclo e não se submeter? Reproduzir discursos estereotipados e preconceituosos é uma escolha individual? Olha, Samara, não é simples. Estereótipos são automáticos. Preconceito e discriminação são socialmente produzidos e sempre vamos nos esbarrar nesse ciclo, seja como a pessoa que recebe ou como a pessoa que impõe, porque nós também estamos inseridos dentro disso e também vamos estereotipar. Mas como vimos, podemos e devemos utilizar estratégias para que isso seja reduzido. Os estereótipos podem sim ser desconstruídos e devemos enfrentar o preconceito e a discriminação, promovendo relações reais, mudando o ambiente e transformando consciências.
E assim a gente encerra mais um episódio do nosso podcast. Hoje tivemos o privilégio de refletir sobre como o preconceito pode ser mais uma construção social do que uma convicção pessoal e como ambientes empáticos e críticos podem abrir espaços para mudanças reais. Sim, de fato, né? E agradecemos profundamente a pesquisadora Egg Bai, que com sua generosidade e clareza nos ajudou a entender melhor esses mecanismos, né? Sutis que sustentam o preconceito e como podemos enfrentá-los com consciência, coragem e cooperação. Se você nos ouve e também acredita que refletir sobre esses temas é necessário, compartilhe esse episódio e envie para alguém. Leve essa conversa adiante e lembre-se, o mundo muda quando a gente se permite mudar junto com ele. Até o próximo episódio e obrigado por nos acompanhar nessa jornada crítica e afetiva pela psicologia social. Esse episódio integra o podcast Psicologia Social e Temas Contemporâneos, produzidos como atividade da disciplina Psicologia Social 1 da Unialfa, no período 2025-1. O roteiro foi escrito por Amanda da Silva Lima e narrado por Samara da Costa Silva, Gabriela Ferreira da Costa e Kiane Ohana Gonçalves como hosts e Jennifer Eufilon Soares interpretando a pesquisadora Egg Bai, com participação especial de Amanda da Silva Lima para a propaganda. Edição foi feita por Amanda da Silva Lima. Para a construção do conteúdo, utilizamos como base os materiais discutidos em aula, o episódio 11 da série Psicologia Social do podcast, Aqueronta, Psicologia e textos da bibliografia da disciplina e do tema abordado, com destaque para Erison Wilson e Akert 2015, Lima 2025 e Bai 2020.